Ei, Dani, Pronto. tudo bom? Olá, Márcia querida, tudo bem? Tudo jóia, e você? Quanto Quanto tempo? tempo? Pois é. Como está você? Ai, bem, graças a Deus. Graças Na a luta, Deus. né, Dani? Na Be luta da bebezinho, quarentena, né? bebezinho maior agora também já, né? Você tá com quantos meses, Dani? Ele fez 10 agora e quando nós nos conhecemos ele tinha recém-nascido praticamente, né? Caraca, muito rápido tá passando. Meu Muito, Deus, que legal, Dani, que muito. bom. Mas é bom também que aquela fase mais chatinha, que fica chorando muito, né? Que às vezes perde noites de sono, é a primeira, eu acho que é quando nasce, depois vai melhorando, né? Não Vai, sei vai, nada sim. disso, que eu nunca fui mãe. Eu estou supondo que seja melhor à medida que for crescendo. Não, dizem que, claro, né, nós temos um filho maior de 10 anos, mas depois que a gente tem um filho, as noites de sono nunca mais serão as mesmas, nunca mais são as mesmas. Minha mãe que fala isso. Cada fase tem um Não, problema, né? Tem uma coisa, né? Depois começa a sair, tem. então nem espalha, né? Agora tá vindo os dentinhos, né? Então ele acorda muito irritado à noite. São fases, né? Caramba. Mas é São assim fases, mesmo, mas com o passa tempo vai rápido. melhorando. E olha só que incrível, né? Como é que pode? Quando tu me mandou a mensagem convidando para essa live de hoje, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer a todos que Imagina, estão aqui para nos ouvir, né? E crescer junto conosco. claro. E quando tu me mandou o convite, eu tava naquela semana eu vinha pensando em ti. Tá vendo? Viu? Sincronicidade. Isso! Deu assim, ai, a mais a gente tem que fazer alguma coisa novamente juntas, porque aquelas lives que a gente fez ano passado foram incríveis. Foram incríveis. As pessoas gostaram muito, os nossos alunos adoraram e muita gente se sentiu tocada, né, pelo que a gente compartilhou, as nossas Sim, histórias e o que a gente passou para o pessoal aqui, né? claro. Vamos combinar, sim. Uma nova temporada de lives. A gente pode combinar depois, em algum momento, fazer um dia na sua conta, outro na minha conta. A gente combina alguma coisa, algum tema legal Sim, também. Seja sim, com interessante para as certeza. duas audiências, né? Com certeza. Bacana. Beleza. Que legal. Então, olha só, Dani. Assim, nesse momento que nós. Eu preparei um roteirozinho aqui, mas eu acho que a gente já conversou mais ou menos do que se trataria, né? Então, Sim. assim, mas eu queria só fazer uma introdução, tipo assim, o que acontece? Dani, hoje eu estou muito focada, né? Porque eu vejo meus alunos. O que acontece? Eu tenho uma temporada aí online que já vai aí por uns 3 anos e meio por aí, nessa luta, né? E a gente sabe, você quanto eu, que não é uma coisa fácil, é uma caminhada, né? Com Essa certeza. caminhada, para quem ama o que faz, é muito prazerosa. Eu amo o que eu faço. Só que as pessoas têm a ilusão de que vê uma pessoa na internet com o maior sucesso, 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e acha que já tá, que quer chegar aquilo ali, né? Então, o que acontece? As pessoas ficam naquela ilusão de que é fácil, de que é rápido, e acabam se frustrando e desistindo da caminhada, que é o mais gostoso, né? Então, quando a gente se vê diante de um momento como a gente está agora, né, com um momento de isolamento, que muitas pessoas tiveram que deixar de atender, outras estão atendendo online, mas mesmo tá dando microfonia. Eu acho que é porque você está de fone, né, não, Dani? Mas eu acho que é no seu que o pessoal falou. É estranho. Tá normal aqui. Para mim também, eu tô ouvindo bem você. Tá me Eu ouvindo bem? Então tô tá. Então vou ouvindo bem. continuar. Então, assim, aí o que acontece? As pessoas que estão mais despreparadas, principalmente aquelas que estão começando agora, que estavam começando o momento de ascensão, né? Começando a descobrir com o que queria atuar, como que faria. Aí veio essa loucura, né? Que ninguém esperava isso. Foi um tapa na cara de muita gente. Eu, por exemplo, eu tinha um planejamento pronto o ano inteiro e sim, mudei radicalmente. Mudei tudo. Aliás, cancelei tudo. Eu tinha projetos de eventos ao vivo que eu cancelei, muita coisa. Então, assim, mas o que eu observo? Muito do que nós estamos vivendo também tem aí inserido muito mimimi, muito medo, muito picuinha, julgamento. Por que eu estou falando esses nomes? Por exemplo, há pouco tempo eu lancei um curso, lancei só para minha lista e tal.
uma pessoa me respondeu quase me matando, assim. Me descarregando um monte de veneno. Como que você tem coragem de vender nessa época? Aí eu pensei comigo, caraca, como que a pessoa julga outra pessoa? O que eu mais Sim. faço é tentar ajudar as pessoas. Eu ainda Claro, para as pessoas que ou não fazem nada É, para ajudar outras pessoas que são acomodadas, para elas é fácil dizer e ficar julgando os outros, né? é. Não, e outra coisa, tipo assim, era uma formação que eu vendo normalmente por 1.950 e eu tava oferecendo ali por tipo R$ 700. Claro, até para ajudar a Aí todos, tentou né, nesse ajudar todo momento. mundo, era Sim, uma nós fizemos oportunidade. isso também. Sim, aí ela falou comigo com tanta acidez que eu não aguentei e respondi. Mas peraí, você acha que uma empresa vive como? Claro, Não é uma empresa de doações, né? A gente tem que pagar os funcionários. Eu estou pensando nas famílias dos meus funcionários, com né? certeza. Então, assim, Com aí eu certeza. queria que você fizesse, me falasse um pouco de você, Dani, da sua formação, da sua história, que é uma bela história de superação, né? Porque as pessoas criam tanto mimimi diante de uma crise, é um problema, mas todo mundo está sendo afetado. E como que a gente, né, que já passou por tantas coisas na vida, tanta superação, a gente consegue encarar isso de forma diferente, né? E a pessoa vê uma crise dessa e entra em pânico, né? Então me fala, conta um pouco para a turma aqui. Quem é você, né? Seu trabalho, que é lindo. Nossa, eu tenho Obrigada. maior orgulho de ter te conhecido, que é um trabalho muito bonito. Eu vejo amor no seu olhar quando fala do seu trabalho. Qual que foi a sua formação? Conta um pouco da sua história, né, de descoberta do pepino, né? O pepino que transformou num florescimento incrível profissional. Conta aí pra gente um pouquinho. Falando em superação, nesse momento todo que todos nós estamos passando, né, nesses últimos meses, se for falar e entrar nisso tudo que envolve superação, eu sou um exemplo bem clássico de superação. Sim. Eu e toda a minha família aqui, né, no caso, o meu marido, né, por tudo que nós passamos, porque eu e o Pablo, que tu conhece ele, Tá. né, não presencial, mas por a gente conversar sempre lá no começo, quando nós nos conhecemos, né? Conversar, fazer reuniões e conversarmos online. Mas assim, eu e o Pablo, que é o meu marido, nós nos conhecemos na minha primeira semana de faculdade. Na época ele fazia administração e eu não sou onde eu moro atualmente em Criciúma, desde quando eu vim para cá para estudar, para fazer a minha faculdade, mas o meu travou, para mim foi você que travou. Para mim foi você, mas de vez em quando pode ser uma oscilada da internet mesmo, mas tá beleza. Sempre quando der uma travadinha, a gente dá um tempinho e volta. Tá. É bem comum isso acontecer, às vezes até pela internet ou o próprio Instagram que acaba bugando também. Mas enfim. Então, nós nos conhecemos na nossa primeira semana, na minha primeira semana de faculdade. E naquela época a faculdade de nutrição era em período integral, período vespertino e noturno, às vezes período matutino e vespertino. Enfim, eu sempre tive certeza, né, do que eu queria para a minha vida, sempre. Então, o que acontece? Com 9 anos de idade, eu fui diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1, que é uma doença autoimune. Muitas pessoas pensam, né, que diabetes tipo 1 é porque a pessoa comeu doce, a criança comia muito doce. Não. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o sistema imunológico ataca as células que produzem insulina. Então, com 9 anos de idade, e naquela época foi em 1995 isso, foi num verão, ali na virada de ano, assim, Natal, Ano Novo, de 95 para 96. E naquela época, Márcia, não se falava nada sobre o assunto, ninguém conhecia nada sobre esse tema. Médicos que atendiam esse público, esse tipo de paciente, eram raríssimos, que no caso teria que ser um endocrinologista pediátrico, e não se tinha nada, nenhum conhecimento sobre isso. Tanto é que na minha cidade, que é onde meus pais moram até então, uma cidade de Ô, mais ou menos Dani, 15... Oi? deixa eu só te interromper um minutinho. Pessoal, clica no aviãozinho aí para chamar o pessoal todo, por favor.
Vamos chamar mais gente para essa live que vocês vão amar, que a história da Dani é massa demais. Chama a galera toda no aviãozinho aí e vamos clicar no coraçãozinho aí para dar uma animada aqui, tá? E isso, os nossos alunos que estão nos acompanhando aqui, quem é o meu público, mandem também. Aqui embaixo, gente, ó, tem uma flecha aqui. Cliquem ali, mandem o convite ou mandem essa live para que os pacientes de vocês, os seguidores de Exatamente. vocês assistam essa live também, que eu tenho certeza que vai ajudar aí muitas pessoas. Com certeza. Muita gente precisa saber dessas histórias, né? Porque a gente fica tão. Mas vamos Perdido lá, muitas Dani, vezes. desculpa te interromper. Então, imagina, tranquilo. Olha só, então daí, tá. O meu filho mais velho aqui falando, fala mais baixinho pro Isaac conseguir dormir. Que é o Que bebezinho. lindo. Porque se ele escuta a minha voz, ele não para. Ele fica me procurando. Então tá. Então, aí naquela época não se falava nada, não se conhecia nada. Gente, não existia nenhuma loja de produto natural, de Isso é produtos verdade, porque naturais. foi o Não ano que eu me existia formei, não tinha nada. nada. Exatamente na época. Nada, não existia nada, nada, nem nada, nada, gente, nada mesmo. Então, assim, eu e meus pais, nós descobrimos tudo sozinhos, né? Os meus pais me levaram em diversos nutricionistas e médicos do meu estado, que é Santa Catarina. E a única coisa que eu sempre escutava falar era o quê? Que não podia comer açúcar, isso da parte dos profissionais de saúde, e que eu tinha que aplicar insulina, ou fazer contagem de carboidratos e aplicar insulina. E eu não me conformava com aquilo ali, Márcia. Tipo assim, é só insulina e fazer contagem de carboidrato, contar carboidrato, fazer insulina, eu posso comer também o que eu quiser, fazer mais insulina que tá tudo certo. Era assim, mais ou menos que funcionava o negócio. Então a gente não se conformava, eu não me conformava, meus pais também não se conformavam com aquilo ali. A minha glicemia não, ela sempre ficava oscilando muito. Eu não tinha uma hemoglobina glicada alta, mas ela não era assim totalmente estabilizada. Ao longo do dia tinha altos e baixos, enfim. Então eu não me conformei com aquilo ali. Foi eu fui decidir o que eu queria para minha vida. Eu fui então diagnosticada com 9 anos de idade, com a glicemia em 750. Em cetoacidose diabética, em pré-coma, fiquei um mês hospitalizada até deixar a glicemia equilibrada, que naquela época, né? Então, o conhecimento que se tem hoje é muito diferente do que havia naquela época. Na época, o tipo de insulina que eu usava ainda era a insulina a suína indo para humana. Naquela época era insulina suína indo para humana, depois veio a insulina humana e depois hoje já uso outros tipos de insulina aí mais modernas. Enfim, então eu não me conformei com aquilo dali, não me conformei assim, eu preciso ter mais conhecimento sobre esse assunto, eu preciso me aprofundar mais nisso. Foi onde, quando eu fui prestar o vestibular, decidi o que eu queria para minha vida, ou eu queria fazer o quê? Medicina e me especializar em endocrinologia, ou fazer nutrição para me especializar, né, em áreas específicas da nutrição. Como o alimento sempre fez parte da minha vida, até porque os meus pais, eles faziam tudo sozinhos. Para ter uma ideia, o meu pai, ele fazia farinha da casca do maracujá. Ele pegava o maracujá, ele tirava a polpa e ele secava o maracujá no sol ou no forno, normalmente no sol, e depois liquidificava. E ele fazia a mesma farinha para fazer as minhas receitas depois. Olha a consciência dele, né? Dos pais. Então, meus pais entraram junto, nossa, totalmente juntos, assim, nesse processo. Isso é importante, né? A família abraçar. Não digo só quando um filho ou algum parente, né, um ente querido acaba desenvolvendo algum problema de saúde, mas eu digo em qualquer processo da vida, né? Um filho decidiu que quer traçar esse caminho, que quer fazer essa faculdade, né? A importância dos pais abraçarem, né,
o filho e abraçarem a causa dele. Isso dá muito mais segurança, mais empoderamento para os filhos. Isso. Então eu optei por fazer nutrição. No começo da faculdade eu ainda estava um pouco indecisa, endocrinologia, até mais ou menos terceiro trimestre ali, foi mais ou menos assim, eu estava ainda tipo, será que endocrinologia, nutrição? Mas fiquei na nutrição, graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Eu já sabia o que eu queria para mim, não era aquele tipo de aluna que tirava as melhores notas, não, Os não. Nutris agradecem, viu, Dani, a sua Não dedicação. era, eu não era assim, principalmente no começo da faculdade, que eu ainda estava um pouco indecisa, passando por alguns processos na minha vida também ali de adolescente. Com 17 anos eu entrei na faculdade, hoje eu tenho 34. Então, com 17 anos eu entrei na faculdade, então assim, as três primeiras fases, perdão, foram bem difíceis. Não tirava as melhores notas, inclusive fiquei em recuperação em algumas matérias. E depois da quarta fase em diante que eu realmente, aí eu não, é isso aí mesmo que eu quero. É isso que eu quero para minha vida e dali em diante eu comecei a fazer estágios voluntários, fiz estágio voluntário em hospital materno-infantil, no verão, férias de verão eu ia lá e fazia estágio voluntário e aprendi muito com tudo isso. Aí foi quando eu me formei. Eu já tinha certeza que eu queria nutrição clínica, porque até eu queria ou fazer medicina para me especializar em endocrinologia ou nutrição para atuar na nutrição clínica. Então, assim que eu me formei com 21 anos. Com 21 anos eu me formei. E assim que eu me formei, eu já fui direto atender com um colega endocrinologista. E ali eu já comecei a atender pacientes diabéticos, com 21 anos. Ô, Dani, voltando um pouquinho, em algum momento você assim se sentiu revoltada, né? Porque imagina, não poder comer, né, certas coisas. Você teve vontade assim, você se revoltou, não quero essa vida pra mim. Na adolescência, sim. Adolescência é uma fase mais difícil, assim, né? É. Na adolescência, a gente não tem muita consciência das coisas, então algumas vezes eu comi escondido da minha mãe, sabe? Então, hoje a gente já sabe que quando o paciente diabético ele vai sair ou vai dar uma volta, que isso existe, né? Ninguém vive numa bolha 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, vai fazer um passeio, vai numa festa de aniversário. Hoje a gente já sabe que o paciente pode sim consumir algo de diferente, só que vai ter que monitorar a glicemia, aplicar a insulina, quem é diabético tipo 1, né? Na Sim. situação essa que eu me apresento. Então, só que naquela época não, naquela época assim, não pode comer, não pode estar ingerindo nada. É assim que era passado para nós naquela época. Então, eu comia escondido algumas vezes da minha mãe na adolescência, né? Coisas que não tinha necessidade de acontecer, que poderia conversar com ela, assim, ai, mãe, tô com vontade de comer isso, né? Enfim. Mas, assim, eu nunca me revoltei, assim, de ter uma revolta. Não. Não sabe por quê, Márcia? Eu creio assim, ó, eu creio fortemente, eu tenho certeza que Deus, ou no que a pessoa acredita, algo maior, que existe um propósito na vida de cada um. Cada um tem o seu propósito aqui nessa terra. Cada um tem o seu propósito Plenamente e a sua disso. missão. E eu acredito assim, ó, que quando, quando o nosso propósito é ajudar outras pessoas através da nossa vida, do nosso conhecimento, através da nossa experiência, da nossa expertise, só que pensando nisso, primeiramente em realmente ajudar as pessoas e o retorno, porque é o nosso trabalho também, é o nosso trabalho. Então, a gente também precisa do retorno financeiro. Só que quando a gente tem um entendimento de que o propósito maior ainda é alcançar a vida de outras pessoas, isso realmente é uma missão.
Com A certeza. missão, a nossa missão, missão de vida é isso, é alcançar a vida das outras pessoas. Transbordar na vida de outras pessoas, né, Dani? Você tem tanto conhecimento, a gente tem tanto conhecimento que tem que ajudar os outros, né? Com certeza, com certeza. Então, então o que que acontece? Eu sempre tive certeza absoluta de que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida, da forma que foi, como aconteceu, exatamente daquela forma, porque Ele tinha um propósito maior na minha vida em relação a isso, que era ajudar outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus, ou algo, né, enfim, no que as pessoas acreditam, eu tenho certeza que Deus pensa assim, ó, tu não é a minha primeira opção. Eu tenho outras opções. Tu não é a primeira pessoa, mas foi você que eu escolhi para fazer isso. Sim. Então, se você não aceitar isso, eu vou vai ter outra pessoa. Mas, pô, Deus me escolheu e eu vou negar, eu vou rejeitar isso. Não é? Muito, muito bacana. Então, eu sempre entendi que foi um propósito realmente na minha vida e isso que sempre me deu, por isso que sempre tive tanta força assim e garra e vontade de estudar e me cuidar para ter a glicemia o mais equilibrada possível, para ter uma vida o mais saudável possível, né? Se for avaliar os meus exames bioquímicos, dá assim um show, um banho em muitas pessoas que não têm diagnóstico de nenhuma doença crônica. Os sintomas meus do dia a dia, eu me sinto maravilhosamente bem. Então, se for pegar muitas pessoas que não têm diagnóstico de doença crônica, né? Os meus sintomas, eu me sinto muito melhor do que muitas pessoas no dia a dia. Entendeu? Por quê? Devido aos cuidados que eu tenho, da consciência que eu tenho. Então, assim, eu vou te dizer que uma revolta, algo assim, eu nunca tive, porque eu sempre tive certeza que esse era o meu propósito, que o propósito de Deus era que isso acontecesse na minha vida para algo maior além de mim. Agora, só para você ver como que uma conexão com Deus ajuda em tantas coisas, né? Ah, com certeza. Impressionante. É Tanto que os povos centenários, né, o conhecido como Blue Zones, que são os povos do mundo que têm uma expectativa de vida maior, se for ver o que esses povos têm em comum, uma das características deles é que todos têm alguma ligação espiritual. com certeza, com certeza. Né? Ou de, ser- e outra, e uma outra característica deles muito forte a característica de servir, né? De servir o próximo, de servir a comunidade, de servir o próximo. Sim, com certeza. Então, essa ligação espiritual, essa relação assim com Deus tem algo assim, é algo que não tem nem palavras, né? É algo que traz muito empoderamento pra gente e, e felicidade, alegria, paz. Acho que o legal é que a entrega, né? Quando você acredita verdadeiramente nessa sua essência divina, né? Que está conectado com Deus, você se entrega. O seu medo meio que passa. Tipo assim, você confia tanto que vai dar certo que se entrega. Com Ô, certeza. Dani, e qual foi o seu momento do start, assim, que você pegou, vamos dizer, esse limão, né? E transformou numa bela limonada, assim. Qual foi o momento de start? Assim, nossa, eu vou usar isso aqui para algo muito bacana. Então, assim que eu me formei, então eu fui atender, né? Fui para clínica, já com 21 anos clinicando. Aí comecei pós, né? Fui para pós de nutrição clínica, depois fiz pós de nutrição funcional, pós em nutrição e fitoterapia. Depois fui, né, me aprofundando. Mas quando eu fui para a clínica, já comecei atendendo pacientes diabéticos e doenças crônicas, então assim, doenças autoimunes, pacientes oncológicos, não em estágio terminal, pacientes que normalmente que são recém-diagnosticados, e a gente trabalha todo com uma linha para tentar silenciar os genes relacionados ao câncer e pacientes com intolerâncias alimentares, então mais para uma linha assim. Pacientes com refluxo, com gastrite. E então comecei atendendo no consultório e dentro de um ano e meio, eu já tinha o meu próprio consultório sozinha. Bacana.
porque os pacientes gostavam da minha metodologia, da minha linha de consulta, da afinidade, assim, do relacionamento meu com os pacientes. E em 1 ano e meio eu já tinha meu consultório sozinha. O meu primeiro paciente, quando eu fui atender o primeiro paciente, não foi. Na minha primeira consulta, quando eu fui atender o paciente Tá escutando, né, gente? não foi, ele não Coaches, compareceu. nutris, escutam isso. No meu primeiro atendimento em consultório, naquela época, com o endocrinologista, né? O paciente não foi, não apareceu, e assim, não tem problema, vamos lá, vida que segue, não é isso que vai fazer eu desistir, né, dos meus sonhos. E um detalhe, né, Márcia, assim, ó, que quando eu comecei do zero, zero. Os meus pais sempre foram assim, ó, não, eu pago os estudos, eles sempre foram muito do quê? Dos estudos. Eu vou encaminhar vocês para os estudos, né? E tudo que for relacionado a isso, depois é com vocês. Entendeu? Então, quando eu comecei do zero. Esse endocrinologista, no caso, eu atendia um consultório dele, não era nada meu, não tinha nada meu. Aí o meu pai ainda veio assim, ó, o meu pai. Filha, para você atender os seus pacientes, eu vou te dar uma bioimpedância, porque eu vejo que uma bioimpedância para o nutricionista é como se fosse um cirurgião sem um bisturi. Aí ele me deu a minha primeira bioimpedância de presente. Tem alguns que preferem usar adipômetro, eu gosto mais da bioimpedância. Cada um tem a sua linha a seguir, né? E temos que respeitar cada decisão de cada profissional. E ele me deu a primeira bioimpedância naquela época que era de eletrodos ainda, né? De ficar deitada, de eletrodos. Então foi a primeira, na época, acho que uns 6 ou 8 mil reais. E ele me deu de presente, assim, ó, glória, né? Glória a Deus. E ele me deu, e daí foi indo. Então, 1 ano e meio eu comecei atendendo por plano de saúde. Na época eu ganhava R$ 25 por consulta. Acho que ainda tá muito menos por aí, né? Eu acho que agora é uns 35 ou 50. Sério? Em 2008 saiu a lei, né, de que os planos de saúde teriam que ter nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos. E eu entrei para o maior plano aqui da minha região, por método seletivo. Fui a primeira nutricionista em Santa Catarina a entrar para esse plano de saúde. Bacana. E o diferencial, Márcia, assim, né? Não é porque você vai estar atendendo por um plano de saúde que você vai fazer uma consulta rápida, que não vai dar devida atenção para o paciente, que muitos fazem isso. Então, cada consulta... Desculpe te interromper, eu falo isso muito com os meus alunos, Dani. Quando eu dava aula, por exemplo, na faculdade, eu falava para os meninos que estavam formando, olha, não é porque vocês vão trabalhar com plano, vão trabalhar no SUS, não interessa onde. Vocês têm que fazer um atendimento que faça jus à sua formação. Porque, por exemplo, eu já atendi em PSF algumas vezes, em algumas cidades, eu abri a gaveta, tinha lá dietas prontas, era mais ou menos desse jeito, tipo assim, 1.200, 1.400, 1.500 calorias. Eu ficava indignada com isso, né? E o plano de saúde, na época que eu atendia, eu me lembro que era, na época eu acho que eu recebi R$ 15 por plano de saúde, uma coisa assim. Nossa. Não sei se melhorou, porque já tem tempo que eu parei de atender. Então, assim, mas eu atendia normalmente, às vezes eu ficava quase 1 hora com o paciente na sala, mais de 1 hora até. O povo devia achar que eu era louca. Isso não existe, porque você tem que. Se você se prestou a atender por um plano de saúde, entrega o que tem que ser entregue, não é não? Poxa. Com certeza. Com certeza. Eu ficava com o paciente em média 1 hora naquela época. E então, como os atendimentos foram sempre bons, assim, pela linha que eu seguia, depois de uns 5 anos aí atendendo, daí eu decidi sair dos planos, não dava mais conta, eu já estava assim atendendo muito, estava muito sobrecarregada e fui somente para o particular, e a maior parte dos pacientes continuaram consultando comigo. E devido ao bom atendimento que era prestado pelo plano, né? Eu só atendia por esse plano específico. Então tá, daí quando eu saí do plano e fui
somente para o particular. Nesse meio, eu entrei para o meio científico. Eu comecei o quê? A ler artigos científicos, comecei a realizar pesquisa científica. Aí chegou ali em 2015, 2016, eu tomei uma decisão. Uma decisão que seria o seguinte: atender menos no consultório, em torno de 2 vezes por semana, e 3 dias da semana tirar só para pesquisa científica, só para leitura de artigo. E que é o meu trabalho, que seria o meu trabalho também, tipo, 3 dias da semana, leitura de artigo científico, e 2 dias da semana atendimento no consultório. Aí foi onde, o que aconteceu? Em 2015 eu fui diagnosticada com uma mastopatia diabética, que é um nódulo no seio, um nódulo, que é relacionado com o diabetes, com o aumento da glicemia, com o uso de insulina. Então, eu comecei a ir mais a fundo ainda em tudo que envolve o diabetes, as hiperglicemias, a glicemia, tudo que está envolvido nesse processo, isso lendo artigos científicos. E daí surgiu, desse problema da mastopatia, surgiu o meu primeiro curso para profissionais da área da saúde, que é o curso Nutrição Funcional e Exames Laboratoriais no Diabetes. Um curso de 40 horas, onde tem toda uma esquemática, uma sistemática do que envolve o diabetes, desde o diagnóstico aos exames que envolvem o diabetes, a todo o tratamento, tudo que influencia na glicemia, hormônios, toxinas, alterações hormonais, estresse, intestino, toda a sistemática do que envolve diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, resistência à insulina. E esse curso foi lançado, foi aberto a primeira turma em janeiro de 2019. Não, em fevereiro de 2019. Muito bacana. A montagem desse curso, a elaboração dele, levou 2 anos mais ou menos. Para elaborar ele, foram 2 anos, eu tive que reduzir muitas consultas no consultório para poder me envolver nisso. Sim. E com essa redução no consultório, o que aconteceu? O dinheiro faltou. Caiu, porque eu tinha que, eu estava decidida no que eu queria. Tem que fazer uma opção, né, Dani? Vai ter que fazer uma opção. Nada acontece se não tiver um sacrifício por trás. Né? Coragem, exato. Deixar os medos de lado. Né? Porque tem gente que fala assim, tem que tomar decisão, mas não é só tomar decisão, é tomar decisão, porque entre decisão e ação existe uma lacuna. Tem que tomar decisão e entrar em ação, né? Coragem para entrar em ação, né? E é aí que tudo acontece, né? Aí, nesse tempo, por exemplo, a primeira turma foi aberta em fevereiro de 2019. Então, foram 2 anos lendo muito artigo científico. A maior parte das pessoas não sabe que artigos científicos são pagos. Boa parte dos artigos científicos são pagos. Então, tem artigo científico que custa $70, alguns $50, outros $100. Aí, multiplica isso. Hoje está 5 e quanto está o dólar, né? Hoje já está bem mais alto do que naquela época. Então, os artigos científicos são caros e envolve muito, né? A pesquisa científica envolve muito. Às vezes tu leva aí, por exemplo, ontem eu estava atualizando uma aula, eu fiquei das 5 horas até quase às 11 horas da noite montando um slide que deu tipo uns 7 slides de aula, né? Então, envolve muito teu tempo, tua energia, mas quando tu ama fazer isso, é maravilhoso, eu amo. Você montar um curso com capricho, gravar aulas, né? Botar um texto que realmente tem fundamentação, sem mimimi, falar o que realmente é sério, não ficar vendendo só mimimi, isso é muito trabalho, cara. Muito trabalho mesmo, desde a elaboração até a gravação, né? Até a gravação, Então, daí que acontece? Nesses 2 anos que foi o tempo preparando o curso, vendo o artigo, montando e fazendo os slides, depois gravar, nesse tempo faltou o dinheiro, né? Sim. Então, nessa época, olha o que nós fizemos. Nós vendemos o nosso carro, eu e meu marido. Na época, nosso filho tinha na época 8 anos, nós vendemos nosso carro, ficamos 2 anos sem carro para poder manter, né? Nesse tempo, porque eu estava totalmente envolvida na elaboração desse curso.
Então, por exemplo, uma pessoa que atende 8 pacientes por dia, em média, a minha consulta naquela época era uns R$ 300, e tu para de atender 3 vezes na semana, faz falta? Com certeza. Muita falta. Muito, a queda Então, gritante. com certeza. Então, na época, nós vendemos o nosso carro, e onde, em 2018, em setembro, ou, não, perdão, outubro de 2018, eu descobri que estava grávida, sem planejar. Meu Deus. E passando por tudo isso, com dinheiro contadinho, a primeira turma seria aberta em fevereiro do nosso curso. E eu assim, meu Deus, eu contei pro meu marido chorando, porque assim, o que que eu vou fazer, o que que a gente vai fazer, né? Aí grávida, na virada do ano de 2018 para 2019, no dia 1º de janeiro de 2019, que foi o dia da posse ali do presidente, do atual presidente, tudo. Aquele dia ali, Márcia, eu chorei. Eu fico até emocionada toda vez que eu falo. Eu compartilhei outro dia numa live aqui com a Tiele, que é a noiva do Gabriel. Não tinha compartilhado até então, assim, com o pessoal que me segue, com os nossos alunos. Mas agora eu já me sinto preparada para estar compartilhando isso. E como o tema dessa live é transformando o limão numa limonada, né? Eu já me sinto assim mais à vontade para estar falando sobre isso. Então, no dia 1º de janeiro de 2019, a gente estava há 1 mês e meio de abrir a primeira turma do nosso curso online para profissionais da área da saúde. Naquele dia ali eu chorei. Por que que eu chorei? Mas eu chorava de soluçar. Porque a gente tinha na nossa conta exatamente R$ 15. Era o que a gente tinha. Era o que tinha para comer. Eu grávida de 3 meses. Pensa, tendo que fazer consulta com obstetra particular, os ultrassom tudo particular, um parto que iria vir pela frente particular, um parto, né, particular a gente sabe que é um valor bem mais agregado. Então, e naquele momento ali, assim, sabe, Márcia, eu vou te dizer, assim, era uma dor tão grande que aquela dor, sabe, que chega a doer, assim, nos ossos, sabe? Assim, meu Deus, o porquê isso acontecendo? Porque assim, né, Márcia, tem certas coisas que acontecem na nossa vida que é por erro nosso. Tá. Erro, a gente errou. E tem certas coisas que acontecem na nossa vida, tipo assim, por que que isso está acontecendo, né? O que que eu fiz, Eu tô né? fazendo tudo direitinho. Eu tô Por quê? fazendo tudo direitinho, então assim, eu tenho certeza que é por algo maior, né? Que com certeza tem um propósito de Deus por trás daquilo ali. E eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia do processo, então eu não desisti. Esse que é o grande diferencial, né? Eu não desisti. Não desistiu. Eu não parei no meio do caminho. Senão eu vou Guarda isso aí, até o hein, fim. gente? Eu não desisti. Eu vou até o fim, até o fim. Então, assim, ó, a minha gestação tinha dia, nossa, que eu chorava e chorava e chorava e chorava, chorava. E daí a primeira turma foi aberta em fevereiro de 2019. E nós vendemos mais de 100 cursos. Uau! É, Você a poderia primeira falar turma isso no foram mais valor, Dani? o ticket de 997. Tá vendo, gente? Quase 50 mil reais. Não, 100 mil. 100 100 mil, cursos quase a 100 mil. 1.000. Ah, é certo, 100 mil. Isso. Então, assim, meu Deus, nossa, assim, foi assim, sabe, uma alegria imensa, mas as pessoas que olham, que não fazem ideia, não sabem o que a gente passou, o que tem por trás daquilo ali, Sim, claro. né? Que não é fácil, que é trabalhado, é suado e assim, e o retorno dos nossos alunos, assim, todos, assim, praticamente 100% dos alunos, retorno maravilhoso, eles amam os meus cursos, amam os nossos cursos, porque tem muito amor envolvido por trás disso, não é Claro, simplesmente só o conhecimento, tem uma história por trás disso, né, claro. Márcia? Exatamente. É muito E vou amor dizer, envolvido, né, Dani? e posso dizer assim, ó, eu sei que tem muitas pessoas que querem, eu tenho certeza que quem está nos acompanhando aqui, com certeza tem um motivo de elas estarem aqui, que elas não estão aqui por nada ou do além. Tenho certeza que tem algo maior
por trás disso, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que têm a sua história de vida, que têm os seus estudos, seu conhecimento, que tem algo para passar para as pessoas, Sim. né? E Eu sempre muitas falo, vezes todo mundo tem algo para passar. Todo mundo tem todo algo. mundo, É você todo descobrir. mundo, Dar ouvido à sua voz interior, né? Sua essência, porque as ideias estão ali. Só que a gente vive num mundo tão barulhento, que a gente não tem tempo de escutar a nossa bússola interna. Eu sempre brinco que a nossa voz interior é a nossa bússola interna. E ali está o farol. Quando você bota a cabeça no travesseiro, você silencia sua mente, vem as ideias, você sai daquela barulheira que é o dia a dia para começar a escutar essa essência. Às vezes você erra, depois consegue. Porque quando você está em conexão com isso, às vezes você vai por um caminho, você vai por outro, mas com a mesma serenidade que você foi por um caminho e errou, você retorna e refaz a caminhada e vai por outro e é maravilhoso do mesmo jeito. Entendeu? É o amor pelo processo, pela caminhada, né? com certeza. Então, começando lá dessa mastopatia, não sei, na verdade, começando do diagnóstico meu do diabetes tipo 1, né? Onde foi quando começou todo esse processo, com 9 anos de idade. Pois em 2015 eu descobri um nódulo no seio relacionado ao diabetes, onde eu não me conformei com essa situação, senão eu vou. Como eu já estava entrando no meio científico, da pesquisa científica, assim, eu vou estudar tudo que envolve a glicemia, o diabetes, tudo, realmente me aprofundar somente nisso, onde nós levamos 2 anos, né, para leitura de artigos e esquematizar o curso. E veio todo esse processo de gestação e tudo mais, então a redução, né, do atendimento no consultório, então redução aí também redução do dinheiro que acabava entrando, né, dificuldades que começaram a surgir, porque a vida continua, tu tem as tuas despesas, tu tem tudo, né, tudo, tem escola de filho, então, e são despesas altas, então aí veio esse processo onde eu engravidei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí tinha dias assim que não tinha, nossa, assim, que o dinheiro estava curto mesmo, curto, assim, não vou desistir, eu vou até o fim. Aí depois que foi aberta a primeira turma, o que acontece? Aí vem todo o retorno, né? Só que a gente precisa continuar investindo na gente e nos cursos, né, Márcia? Claro. Então, assim, não, agora, o que a gente fez? A gente continuou investindo esse dinheiro nos cursos para que outras pessoas mais profissionais viessem a conhecer o curso. Então, até equilibrar tudo isso foi só depois que meu filho nasceu, em julho do ano passado. Então, é o que eu falo, é um processo, né, Dani? As pessoas, É um por exemplo, processo. falando assim, foi quase 100 mil reais. Nossa, é muito dinheiro. Mas ninguém pensa em todo o processo que tem para montar um curso, a despesa que você tem para montar um curso, os descontos com impostos, toda a vida que tem que ser equilibrada, que você estava vindo de uma situação problemática. Então, isso leva um tempo, né? Não é É, simplesmente o que ganha. Tem que pensar o seguinte, existe uma despesa para bater aí nesse ganho, né? Não é assim. Né? E o mais legal de tudo não é nem o que ganhou, o mais legal de tudo é a história em si, né? com Que veio certeza. de muitos desafios, né? Desafios bem complicados, e você floresceu com uma coisa que você ama fazer. Você Com hoje, certeza. você trabalha numa coisa que você ama, ou seja, você não trabalha, você tem prazer, você tem lazer. É isso mesmo. Ao invés de você trabalhar, você brinca de fazer o que você ama. E Deus te favorece te dando retorno. Isso é maravilhoso. Com certeza. E posso dizer uma coisa, depois que meu filho nasceu, que até assim, antes de eu descobrir que estava grávida, uns 5 meses antes, mais ou menos, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava entrando num restaurante aqui perto da minha casa e eu olho para baixo e um bebê sai, um bebê nasce. Uau! O bebê nasce e eu olho para o céu, eu olho para cima assim para o céu e Deus com a mão dele escreve no céu o nome Isaac, com 2 As com C no final. Uns Nossa! 5 meses antes de descobrir que estava grávida. E daí, Caramba!
E em volta do nome ele desenha um arco-íris. Depois que ele escreve o nome, ele desenha um arco-íris em volta do nome. Que lindo, que Porque lindo. arco-íris significado é aliança, né? Aliança de Deus conosco, né? E Isaac significa filho da alegria, né? E quando Deus me deu esse sonho, como eu estava nesse processo ainda do curso, de desenvolver o curso e tudo mais, eu achava, sabe o quê? Que era assim, ó, é o meu filho da alegria, sabe? Que seria o curso, né? E depois, sem ao menos imaginar, com todos os cuidados, eu descubro que eu tô grávida. E assim que meu filho nasce, a gente decidiu, né? Então, sem sombra de dúvidas, que o nome dele seria Isaac. E só depois que ele nasceu, Márcia, só depois que ele nasceu, em julho de 2019, que as coisas, depois de tudo da nossa empresa, dos nossos cursos, hoje nós temos já outros cursos, né? Graças a Deus. E com muita dedicação, muito trabalho, nós temos outros cursos que são uma bênção, que estão fluindo com muito trabalho, claro. Mas depois que ele nasceu, as coisas começaram a fluir tudo novamente. Equilibraram, né? Só depois do nascimento dele. Muito legal. Então é algo assim, meu Deus, que assim não tem nem palavras, sabe? Não tem nem palavras. E quando a gente quer, porque assim, gente, ó, nem todo mundo vai se identificar com você. As Com pessoas certeza, se identificam com a sua história, com o que você tem para passar. com E certeza. muitas pessoas vão se identificar com você, com a sua história e com o que você tem para passar. Certeza. Então, essas pessoas, elas precisam de você. E as pessoas que não se identificam com você, com a sua forma de falar, né, com a sua linha, tá tudo bem. Não é ela vai se identificar com as características de uma outra pessoa. Dani, Então, eu aposto muito na espontaneidade. Quando você é espontâneo, você é exatamente o que você é. Primeiro que as pessoas que vão se aproximar de você não vão te abandonar daqui a pouco. Porque quando você finge ser uma pessoa que você não é, quando você modela, copia muito uma pessoa, né? E vai, você não consegue sustentar aquela imagem muito tempo. Então, assim, nada como ser espontâneo. Tipo assim, as pessoas que têm, pensam como você pensa, vão te acompanhar. E as pessoas que não têm, o pensamento não bate, não é congruente, com certeza elas vão sair, mas não é porque você não é bom, não é um bom profissional, é porque realmente não tem claro, empatia, né? claro. E outra coisa também, as pessoas, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, as pessoas hoje, elas estão muito preocupadas com, tipo assim, meus seguidores, número de seguidores. Não, O Instagram já tirou os likes para o povo parar com isso. E seguidores não quer dizer nada. Nada. Você pode ter. Eu tenho alunos que têm muitos seguidores, eu tenho alunos que não têm nenhum. Os alunos que não têm nenhum têm muito mais engajamento, muito mais. Então, assim, é isso aí. Não esperar retorno. Você tem que fazer como a Dani faz, por amor à causa. Porque o resultado é consequência de uma entrega amorosa, por amor àquilo que ela faz e por amor àquelas pessoas que vão também adquirir. Então, se ninguém perde em fazer nada por amor, né? Às vezes eu falo, cara, eu vou fazer live hoje, eu tô tão cansada, né, Dani? Acontece, nossa, eu tô tão cansada. Mas é impressionante, na hora que você chega na frente do computador, eu vou começar a fazer uma live, baixo uma coisa, não, eu faço, pode ter uma pessoa que eu vou fazer, eu estou entregando o que eu tenho de claro, melhor, eu estou fazendo o que eu vim para fazer. Então é essa entrega que a gente tem que ter, porque às vezes a pessoa desiste, desanima, porque faz uma coisa que não gosta, escolheu um caminho que não tem nada a ver com esse farol interno, né? com Muda certeza. completamente a rota só porque acha que vai ganhar mais, só porque um monte de gente faz aquilo, aí vai igual boiada atrás, né? Faz aquilo, também vou fazer. E acaba, por exemplo, perdendo a chance de ser inteiramente feliz, ter resultados super legais igual o seu, né? E insistem numa área que não tem nada a ver. Ô, E Dani, outra coisa, o nosso tempo está quase acabando aqui. 5 minutos, Cinco 6. minutinhos. Tem como você falar para a gente um pouquinho? É, como que você enxerga esse momento agora?
Como que você, que já passou por tantas coisas, né? Eu também já passei por muitas, né? Mas para eu falar é suspeito, né? Porque eu já falo muito com a minha audiência, todo mundo sabe da minha história. Mas você, que tem toda essa história também de superação, como que você enxerga esse momento? Eu enxergo esse momento eu enxergo da seguinte forma, Márcia, que é a hora de o profissional e as pessoas Isso. se reinventarem, sair de dentro da casinha, de pensar em algo novo, em novas estratégias, de se reinventar, Sim. porque realmente aquela frase que fala assim, enquanto tem algumas pessoas que estão chorando, tem pessoas que estão vendendo lenço, né? Exatamente. E isso realmente é verdade. Então, assim, não dá para ficar acomodado achando que as coisas vão cair do céu, porque não vão, depende da gente e Uhum. somente da gente, porque nesse processo todo de luta e de dificuldade que nós passamos até julho do ano passado, foi eu e meu marido, mais ninguém. Foram nós dois. E o meu filho maior de 10 anos ali junto, sabe? De 10 anos acompanhando, vamos lá, mamãe, vai dar tudo certo. Na época eu troquei ele de colégio, um colégio mais caro para um colégio não tão caro. Ele disse, mãe, não tem problema, vai dar tudo certo. Então a Lindo. família junto nesse processo, né? Então é o momento de se reinventar. Por quê? Tem público, tem pessoas que precisam do seu trabalho, precisam, que vão se encontrar e se alinhar através no carro aqui, que vão se encontrar através do que você tem para passar. Então é o momento de se reinventar e não ficar acomodado. Não dá para se acomodar. Eu vejo, sabe o que? Como um tempo de oportunidade. Sim, sim. Porque é o seguinte, Dani, o que vem de gente para a internet agora, o que vem de gente para a internet agora, vocês não fazem ideia. Esses Mas dias mesmo, isso é só o começo, porque nos Estados Unidos isso já acontece há muitos anos. sim, sim. O que eu falo com o pessoal é o seguinte, gente, o momento agora é da gente começar a criar estratégias. Se colocar dentro de campo para chutar a bola pro gol. Porque tá vindo muita gente para a internet agora, muita gente boa entrando na internet. E nós que já estamos aqui temos que nos armar com a vestimenta ideal para quando esse povo vier, a gente já está em meio de campo jogando. Ontem para você, ontem não, ontem foi sábado, né? Não, sexta-feira eu andei conversando aqui no Zoom com alguns empresários aqui da cidade. Todos eles estão desesperados, sedentos, assim, sabe, sedentos, criando já. Então, assim, isso vai ser para todo lado. Olha, ontem eu estava participando de uma imersão com o Aguiari, que foi a pessoa que lança o Murilo Gun, várias pessoas feras aí, Augusto Cury. Eu fiz uma imersão com ele ontem, ele estava falando que grandes marcas, tipo Nike, não lembro quais, são três grandes marcas, entraram em contato com ele para ele fazer lançamento dessas marcas. Sim, Nós estamos com a faca e o queijo na mão, nós já estamos à frente de todo mundo que está chegando, entendeu? Então a gente tem que estar muito bem preparado. Então, usar esse momento, parar de mimimi, parar de medo, parar de não sei fazer, não sou boa, e vestir a arma do guerreiro e entrar com tudo. Olha a história da Dani, para quem me conhece, sabe a minha história também, que não foi nada fácil. Então, assim, não existe motivo para a gente desistir antes da hora. é Eu tô verdade. falando isso, É Dani, porque verdade. hoje eu mudei um pouco o meu nicho, como eu te falei, escutei minha bússola interna e parei de focar só na área de coaching de emagrecimento, e hoje eu estou ajudando muitos profissionais a adentrarem no mundo online com mais, né, força, conseguirem identificar esse farol neles, né, de qual é a missão deles aqui dentro e fazer uma vestimenta Que de lindo. guerreiro mesmo para poder entrar no campo, entrar em campo. Uhum. Só que eu vejo assim, profissionais que têm um nível altíssimo de conhecimento, Sim, uma ideia fantástica, só que não tem aquele apoio que precisa. Tipo assim, então fica escutando em casa, não vai dar certo, não sei o que, aí enche de crenças, enche de autossabotagem
e não tem coragem de entrar em ação. Então, assim, é muito doido isso, né? Pessoas feras não entram em ação. Por isso que eu te convidei, porque eu acho assim, eu acho que a história da Dani, poxa, saiu de uma situação de escassez, né, Dani? Plantou a Totalmente. semente dela, pegou uma ideia, transformou essa ideia numa semente, jogou no terreno fértil, pronto, floresceu, uma coisa linda. E ajudando outras pessoas a florescerem também. Isso é lindo demais, Com né? Lindo certeza. demais. A gente tem que ouvir a nossa voz interna, né, e procurar pessoas que vão nos ajudar nesse caminho também. Eu Sim. trabalhei muito em mim nesse processo todo, eu trabalhei muito em mim, fiz curso de desenvolvimento pessoal, fiz terapia, trabalhei muito em mim, investi muito em mim para conseguir também passar por tudo isso, sabe, ter força. E claro, muita fé sempre, muita